Agora, a gente vai mostrar para vocês como é que resolve o cálculo da área de um triângulo, quando são dados os 3 vértices, né? Como aparece na questão 5A da página 62, tá? Então, eu tenho aqui o vetor U, representado pelo vetor AB, o vetor V, representado pelo vetor AC. Por quê? Você tem os vértices do triângulo ABC. Então, o vetor AB, ele vai formar o vetor U, e o vetor AC vai ser o vetor V, certo? E aí, você vai fazendo o B menos o A, que vai dar menos 3, 1 e menos 1, e o vetor AC, que vai ser o C menos o A, que vai dar 1, 1 e 1, ok? Aí você, para calcular a área do triângulo, você vai usar a mesma fórmula do paralelogramo. Basta apenas dividir a área por quem? Por 2 no final, tá? Então, você vai ter aqui U vetorial com V. Aí, você vai ter o IJK na primeira linha. Na segunda linha, você vai usar o vetor AB, que é 3, menos 3, 1 e menos 1, que foi colocado nessa linha aqui, na segunda linha. E o 1, 1, 1, que é o vetor V, formado pelo vetor AC, certo? Então, vai ficar na terceira linha. E aí, você repete as 2 primeiras colunas, e aí você faz a diagonal principal menos a secundária. Aí, você vai ter aqui 1i menos 1j menos 3k. Na diagonal secundária, vai ficar 1k menos 1i e menos 3j, ok? A multiplicação sempre desses 3 termos. E aí, você vai obter aqui, ó, menos 1 com menos 1, vai ficar 2i. Menos 1j menos 3j, vai ficar mais 2j. Menos 3k menos 1k, menos 4k. Então, 2, 2 e menos 4 é o vetor da área. Para você calcular a área, você precisa, então, agora fazer o módulo desse vetor. Então, o módulo de 2 ao quadrado e menos 4 ao quadrado vai dar raiz quadrada de 24. Aqui ao lado eu fiz a decomposição do 24 para você entender por que deu 2 raiz de 6. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4 é 2, que fica fora da raiz. E 2 vezes 3 vai ficar o 6, que vai ficar dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de 24 é 2 raiz de 6. Essa aqui é a área do paralelogramo, tá? Para eu calcular a área do triângulo, eu preciso dividir essa área do paralelogramo por 2. Porque se você observar aqui em cima, né, você teria a área do paralelogramo dividido por 2, você tem a área do triângulo, certo? Então, nesse sentido, você vai usar 2 raiz de 6 dividido por 2, que vai dar raiz quadrada de 6. Por quê? Simplificando 2 aqui, você vai ter raiz de 6 como a área do triângulo, certo? Sempre representados com essas unidades de área, porque a gente não tem definido qual é a unidade, se é milímetro, se é centímetro, se é metro, o que é.